Tudo bem? Hoje eu quero falar para você de um assunto muito importante: como evitar custos com inventário e também problemas familiares. Isso é muito interessante. Nós estamos num momento bem urgente e eu quero falar por conta da PEC 45, que é da reforma tributária. Ela traz mudanças importantes e você deve se preocupar. Enquanto ela não está ainda aprovada, você ainda tem tempo de resolver sua vida, porque depois que ela estiver aprovada, você vai sentir no bolso, principalmente no bolso, que você deveria ter feito um planejamento. Mas aproveita antes, inscreve-se no canal, busca as nossas redes sociais, segue a gente lá, tem o blog do Como Resolvo e curta esse vídeo e compartilhe. Até o final, a gente vai dar uma informação muito rica para você, valiosíssima, tá bom? Então vamos lá. Quero dividir isso em 3 pontos importantes. Primeiro deles, vamos falar sobre a questão do patrimônio. Você sabe o que acontece com o patrimônio de uma pessoa física quando ela morre? Então vamos começar por aqui. Primeiro, conceito. Você sabe o que é patrimônio? Legalmente, patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. O que são bens? Os bens podem ser materiais e imateriais. Por exemplo, uma casa, um carro, né? Até uma bicicleta já é o objetivo de você entender um bem e um motivo de briga também, ok? Segundo, direitos. O que são direitos? Direito é quando você tem um bem na posse de outrem. Exemplo, tu tem 100 mil reais no banco, 1 milhão investido, tá? Isso é um direito. Aposentadoria, né, previdência privada, isso são direitos, tá bom? E obrigações, é o contrário, é você que tem um bem que deve devolver ao outrem. Exemplo, você pegou um empréstimo, um financiamento, o dinheiro está na tua mão e você está pagando. Isso é uma dívida, em resumo. Então, esses 3 fatores, bens, direitos e obrigações, constituem o patrimônio de uma pessoa física. Agora, quando a pessoa morre, muda-se a forma de entender esse patrimônio. Ela se torna, então, um espólio. O que é espólio? É o patrimônio da pessoa que estava em vida, só que como agora ela morreu, esse patrimônio se torna um espólio. A diferença interessante aqui, para mostrar para você que, quando a pessoa está em vida, ela pode dispor de um bem, vender uma casa, vender um carro, ela pode contrair uma dívida, não contrair, emprestar dinheiro ou não. Ela faz isso livremente, certas causas legais. Agora, quando é espólio, ele fica indivisível. Fecha numa caixinha esse conjunto de bens, direitos e obrigações, e a família não consegue mais mexer, enquanto não houver a partilha. É designado o inventariante, entra no processo de partilha depois de todo esse trâmite, que pode demorar anos se você não fez isso com um trabalhinho de casa de pensar. É por isso que eu quero alertar você nesse sentido. E aí que você vai enfrentar as dificuldades e descobrir o custo de um inventário, o custo de partilha. Veja, dados mostram que pode chegar até 40% do valor do patrimônio que você vai gastar em taxas, advocacia, impostos e tudo mais. Veja o quanto é importante planejar. Esse 40% é hoje. Após a PEC ser aprovada? Não sei. Pode subir exponencialmente. Por isso que eu estou te falando que agora é o momento de você pensar, tá? Urgencie porque o governo vem com tudo, tá? Outro fator interessante. Então, se você tem o espólio, você passa por um inventário. E de quem é a responsabilidade de recolher o tributo? Esse é o segundo ponto. Quais são os tributos que incidem no inventário ou na questão de transmissão de bens? Bom, a Constituição Federal, ela informa que é o ITCMD, um imposto estadual que chama-se Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes ou Doação, que é de competência do Estado, e as alíquotas fixadas vão de 2% a 8%. O teto é 8%. É aqui que tem uma discussão. Tem Estado que cobra 4%, 6% e até 8%. A discussão na PEC 45 é aumentar esse teto, tá? Para até 16% e até propostas de 20% estão tramitando no Senado. Veja, o que eu quero te dizer? Hoje o alíquota é fixa e na proposta da PEC é ser progressiva. Então, se você tinha uma alíquota de 2% fixa, não independente do valor do bem, tu pagava 2%. Quando ela se torna progressiva, o bem vai aumentando, aumenta também a alíquota. Então pode chegar a 8% no que é atual. Mas na PEC ela pode chegar até 20%. Olha a diferença de patrimônio. Segundo, informação importante, se você tem um patrimônio de 10 milhões de reais, também há uma previsão na PEC
de criação de um imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, a pessoa que tem acima de 10 milhões de patrimônio, ela vai ter que sim pagar um percentual de até 1% sobre o valor anualmente. Então, a cada ano, a pessoa tem, por exemplo, 10 milhões de patrimônio, ela vai recolher 100 mil de impostos. Isso é uma outra modificação muito importante na PEC. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Então, quem é o responsável por recolher esse tributo no inventário e na partilha? É a pessoa que está recebendo a herança. Então, se você recebeu uma casa de 1 milhão na partilha, quem é que vai ter que recolher esse imposto? É você. E aí você tem esse dinheiro para pagar? Não tem? Esse bem fica bloqueado até você pagar. Esse é o problema que tem que evitar. Então, por isso que os custos são altos, porque as pessoas não se planejam, chega o problema e aí você não tem o que fazer. Tá? O terceiro ponto que eu quero destacar é qual é a forma de sair disso? Como evitar isso? Você evita simplesmente pensando antes de acontecer o fato. Nós temos uma vida muito corrida e acaba deixando passar as coisas importantes. Quando se trata de patrimônio, você não pode deixar, porque isso o patrimônio pode gerar problemas de tal ordem que acabam com a vida das pessoas. As pessoas entram em depressão, as pessoas entram em conflitos emocionais gigantescos com a família, o caos se instala por causa de um bem, um patrimônio, que não foi pensado antes, né? Então você que é o dono, o titular de uma herança, de um patrimônio enorme, e você tem filhos, não se preocupe, você pode resolver em vida. A preocupação maior é, quais são as vantagens? O que eu ganho com isso em fazendo um planejamento? Vou te dar um primeiro exemplo. Você consegue manifestar de forma clara e sem nenhuma dúvida qual é o benefício que cada ente, cada herdeiro ou legatário vai receber do patrimônio. A casa vai ficar com fulano, o patrimônio X vai ficar com Beltrano, o dinheiro vai ficar com Cicrano, a empresa vai ser administrada dessa forma, ou seja, você consegue planejar isso. Agora veja que legal, você não vai sair, não vai abrir mão do patrimônio, você vai ficar como controlador. As pessoas vão estar, já sabem o que vai acontecer, mas você ainda tem o poder de decidir o que vai fazer, a destinação desse patrimônio enquanto você estiver vivo. Quando você não estiver mais, aí sim começa a surtir os efeitos desse planejamento. Então você não abre mão do teu patrimônio, não, você direciona ele, deixa estabelecida a regra, e depois quando você não estiver mais, a família não vai ter que fazer o quê? Inventário, isso mesmo, não tem mais inventário. Você simplesmente vai informar o que já foi feito, já está descrito, já está planejado, as pessoas já têm o seu direito e não vai ter inventário. Ou seja, os custos não vão ser aqueles 40% mais, porque não vai ter inventário nem partilha. Todo aquele trâmite de partilha e inventário vai cessar. Você planejou, então você não precisa mais ir para essa forma tradicional. Agora você tem um modelo já estabelecido e ninguém vai discutir. Esse é o segundo benefício. A família não vai entrar em conflito. Por quê? Porque já sabem em vida qual é a tua vontade. E aí não vai ter mais uma discussão entre eles. Cada um vai saber o que tem, qual é o seu direito, qual é o seu quinhão. E mais, a redução da carga tributária. Você faz uma redução na carga tributária no início, na hora que você está fazendo, você já planejou isso, está pagando menos, e mais, o futuro também, porque como ele está desenvolvido de uma forma estratégica, as pessoas não vão ter que pagar mais impostos depois que está desenvolvido já um mecanismo. Aí tem um planejamento tributário. Isso é feito tudo dentro do planejamento sucessório. Veja que interessante. Se você tem patrimônio, você tem que acelerar. É isso mesmo. Nós estamos chegando na reta final da PEC e quando for aprovada, não vai dar para você discutir mais esse assunto. Você já vai ter que se submeter às novas regras. Pensou nisso? Você tem patrimônio? Você tem essa preocupação? Comece a pensar. Está na hora de você procurar orientação. Nós fazemos um diagnóstico. Você quer fazer um diagnóstico? Faz. Qual é o seu estado de saúde? Você não faz um diagnóstico, um check-up? Está na hora de fazer um check-up aí do seu patrimônio. Se você tem um patrimônio grande ou pequeno, um patrimônio acima de 2 milhões, esse é o momento de você pensar nisso. Vale a pena, porque no futuro, isso que eu estou te dizendo agora vai fazer todo sentido, mas talvez seja tarde. Você vai ter que dispor de até 40% do teu patrimônio para resolver, além dos problemas familiares. Evite isso. Faça um diagnóstico, busque uma orientação profissional. Nós aqui no Como Resolvo estamos aqui para te ajudar, porque informação é um direito seu. Tá? Eu fico por aqui, qualquer dúvida nos procure, comente, compartilhe e assista várias vezes.
Não se convenceu? Manda uma mensagem, manda uma pergunta para a gente que a gente responde para você e vai ser um prazer, tá? Um abraço e até lá!